Fala galera ligada aqui no canal SST Online, como é que vocês estão? Eu sou o Léo, técnico de segurança do trabalho, e esse aqui é mais um episódio da nossa websérie Práticas do TST, onde a gente traz assuntos referentes ao dia a dia, ao cotidiano, as práticas dos técnicos de segurança do trabalho. E hoje a gente vai falar sobre a nova NR4. Não sai daí, que eu vou falar sobre isso agora, se liga! Foi publicada recentemente a Portaria 2318, do dia 3 de agosto de 2022, que aprovou o novo texto da norma regulamentadora número 4, que fala sobre a formação e as atribuições do SESMIT. Essa atualização, essa revisão da NR4 já vinha sendo muito aguardada e esperada por muitos profissionais da área de segurança do trabalho. E essa nova redação traz alguns pontos importantes e um ponto extremamente polêmico. Vamos dar uma olhadinha nos principais pontos que foram alterados, que foram revisados na nova NR4. Logo de cara, a primeira alteração foi o nome, Foi retirado da sigla SESMIT o termo engenharia. E agora a sigla significa Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. É claro que na prática isso não vai trazer lá grandes diferenças, Mas o pessoal da engenharia deu uma reclamada, afinal de contas a medicina continua lá, por que a engenharia teve que sair? Talvez o mais coerente seria trocar também o termo medicina por saúde, Serviço especializado em segurança e saúde do trabalho. Mas ficou desse jeito e creio que na prática isso não vai ter muita diferença não, mas já é uma alteração, Porque muitas vezes a gente fala a sigla SESMIT e descreve o seu significado. Então tá aí já a primeira mudança logo de cara na nomenclatura trazida dentro da sigla, Essa alteração na sigla SESMIT. Um outro ponto de mudança é a exigência de atualização daquela tabela dos graus de risco. Sabe aquela tabela onde tem lá na NR4 os KNAI, as atividades econômicas das empresas com seu respectivo grau de risco. Então você quer saber, o grau de risco de uma madeireira. Você vai pegar o CNPJ dela, vai abrir aquele cartão CNPJ, tem lá o KNAI, atividade econômica principal, e vai jogar lá na NR4 e vai ter lá a descrição dessa atividade e o seu respectivo grau de risco. Na nova NR4, existe a exigência de atualização frequente dessa tabela, que inclusive agora virou anexo 1, tá? Antes era quadro 1, agora virou anexo 1. E essa atualização desse anexo, desse quadro do grau de risco dos KNAI, ela deve ser realizada a cada 5 anos, de acordo com os números de acidentalidade. Então, dependendo aí da quantidade de acidentes, dos cálculos realizados, a gente pode ter uma transição entre os graus de risco. Talvez uma empresa que seja grau de risco 2, na próxima atualização esteja como 3 ou 1. Enfim, creio que seja uma mudança positiva, Afinal de contas, a gente vai sempre ter as atividades, os KNAI, sempre atualizados de acordo com a quantidade realmente de acidentes que são gerados dentro daquela atividade, podendo atualizar o grau de risco daquelas atividades. A proposta desses indicadores, essas alterações, devem ser apreciadas pela comissão tripartite e, sempre que sugeridas as alterações, ou seja, sugeridas não, exigidas as alterações, deve ser dado às empresas um período de adequação, certo? Por exemplo, uma empresa que é grau de risco 2 vai, por exigência, passar a ser grau de risco 3. Ela precisa de um tempo para se adequar e esse tempo também vai ser trazido junto com a informação da necessidade de alteração do seu grau de risco. Além disso, a primeira atualização desse quadro, do quadro de grau de risco da NR4, agora o anexo 1, a sua primeira atualização deve ocorrer no período de 2 anos, após a publicação da portaria que traz o novo texto da NR4. Então, mais ou menos daqui a 2 aninhos aí, a gente já vai ter uma primeira atualização do anexo 1 da NR4.
Uma outra mudança relativamente polêmica, né? Lembra que no início do vídeo eu falei que a gente teve algumas mudanças e uma polêmica. Então, vamos falar de polêmica agora e eu vou querer saber a opinião da galera. Terceirização do SESMIT. O que aconteceu com a nova NR4? Muito se fala sobre terceirização do SESMIT. O que acontece é o seguinte, o texto anterior, ele trazia um item especificando que os profissionais membros do SESMIT deveriam ser contratados da empresa, registrados no regime CLT, ou seja, de carteira assinada. Então, os profissionais do SESMIT de uma empresa deveriam, obrigatoriamente, ser funcionários da empresa, de carteira assinada. O novo texto da NR4 não traz esse item, ok? Muita gente fala, agora a NR4 obriga ou permite a terceirização. O fato é que o termo terceirização, ele não está em parte nenhuma do novo texto da NR4. Se você abrir a NR4 nova lá no computador, por exemplo, e der um Ctrl F, né, para buscar algum termo, você escreve lá terceirização e não vai ter resultado, porque o termo, a palavra terceirização, não existe na NR4. O fato é que a retirada do item que exigia a contratação no regime CLT dos profissionais do SESMIT, a retirada desse item abriu uma brecha para que entendedores entendessem da maneira como vem sendo especulado, né? Inclusive, eu até achei que atualmente a nova NR ela permite, ela dá essa brecha. Apesar dela não usar o termo terceirização, ela retirou a exigência do regime CLT para os profissionais. Então, ela abre uma brecha para que as empresas façam as suas opções, ok? Lembrando que a carga horária das atividades não muda, certo? Independente do regime de contratação. Vamos lá, se a NR exige que o técnico de segurança cumpra 44 horas semanais dentro da empresa, essa carga horária vai ser cumprida tanto pelo profissional contratado de carteira assinada, quanto pelo profissional terceirizado. Então, não só o técnico, tá? Qualquer outro profissional, independente do regime de contratação, seja CLT, seja terceirizado, a carga horária preconizada na norma precisa ser obedecida, beleza? Bom, essas são as maiores mudanças, né, no nosso ponto de vista aqui do SST Online, mas se você tiver alguma outra alteração e quiser comentar, deixa nos comentários que a gente vai trocando ideia. Se você tiver alguma pergunta, deixa também nos comentários que a gente se vira nos 30 daqui para tentar te ajudar. E se você tiver alguma sugestão de tema para o Práticas do TST, deixa também nos comentários. Eu gosto sempre de falar que vários temas, né, que já foram ao ar até agora, a gente pescou de comentários do pessoal. Enquanto isso, eu vou analisando qual que pode ser o próximo tema da nossa websérie. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e falou!